Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu vou ler alguns textos, alguns versículos picados aqui no livro de Jó, que é grande essa mensagem. E se eu for ler tudo, vai ficar muito grande. Mas os irmãos vão entender. Quando Eliú repreende Jó. Ali no livro de Jó, capítulo 33, no verso 32. Vou ler o 32, vou pular alguns versículos. Aqui o título diz assim: Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal o seu caminho. Então, o título está dizendo assim, porque Jó, naquela batalha que Jó passou uma batalha gigantesca. Muitos já sabem que o diabo jogou fogo sobre as ovelhas, matou as ovelhas de Jó, matou os filhos de Jó, tirou todos os bens de Jó, e por final Jó deu uma doença nos ossos e uma chaga maligna. E Jó raspava com cabo de teia. E Jó era íntegro e reto. Então, agora, imagine, irmãos, Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. E Jó falou algumas coisas com Deus aqui e Eliú o repreendeu. Eu quero pegar a base aonde que Eliú o repreendeu. Agora, e nós que somos pecadores e fica falando coisa pior do que Jó? É verdade? Às vezes a gente fala coisa pior do que Jó. Gente, o céu não é fácil não. Ganhar a vida eterna não vai ser fácil não. Nós temos que mudar, se libertar, se modelar dentro da palavra. Às vezes nós temos que prestar atenção em alguns pequenos detalhes dentro da Bíblia. E esses detalhezinhos vai fluir na nossa vida gigantesca, fé, coragem, para nós continuar lutando. Então eu fico assim pensando, vamos aqui para a palavra. Jó, capítulo 33, do verso 31. Jó diz assim. Vamos ler o 30. Para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Olha, ele falou dessa forma com Jó. Aí o 31 diz assim: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Ele pediu Jó que ouvisse ele, que ele ia falar para Jó para desviar o Jó. Para desviar Jó, para a alma de Jó, para desviar sua alma da perdição. Ele veio para dar um ensino para Jó, para desviar a alma, que a alma de Jó, mesmo sendo íntegro e reto, na concepção de Eliú, ele estava entrando para o caminho de perdição. Iluminar sua alma com a luz dos viventes. Escutai, pois, Jó, e ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Ele ia ensinar, ele ia falar, ele ia justificar, mostrar, falar com Jó. Fala que eu vou te justificar das palavras que Jó estava falando, se o Jó tinha alguma coisa para falar para ele. Se não escuta-me, tu, fala-te. Se não, escuta-me. Ele falou, se não, Jó, se você não tem nada a falar, se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Ele falou para Jó falar para ele, mas se Jó não tinha, para Jó calar, que ele ia ensinar Jó a sabedoria. Ele veio enviado de Deus para ensinar Jó. Mas Jó era íntegro, reto, e se desviava do mal. O título 34, o outro diz assim: Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábio, e as minhas razões, e vós, entendidos, escutai ouvidos para mim. Escutai, inclina os ouvidos para mim. Ele diz: ouve vós, sábios, a minha razão, e vós, entendido, inclinai os ouvidos para mim. Aqueles homens que foi diante de Jó, que estavam ali com Jó, e pediu que eles também ouvissem a palavra que ele ia falar para eles. Ele veio de Deus, enviado de Deus para ensinar aquele povo. Porque o ouvido
prova as palavras, como a palavra prova a comida. Quer dizer, os ouvidos provam a palavra, e a palavra prova a comida, a boca prova a comida, a palavra, a boca. Ele tinha uma sabedoria tremenda. É por isso que o que nós ouve, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouve. Sabia que eu peco muito naquilo que eu ouço? Tem que vigiar. E Deus me deu essa palavra para mim hoje, para me vigiar nessa área. Quer dizer, se você ouve uma palavra de ofensa pesada, você peca, você não vigia. Tem que vigiar. Tem que vigiar porque o inimigo é sujo. O inimigo de nossa alma não brinca. Ó, e agora vamos para o 4. E o que é direito, escolhamos para nós. E conhecemos entre nós o que é bom. Então, Eliú dizia assim, o que é direito, escolhemos para nós. Ó, e conhecemos entre nós o que é bom. Nós sabemos o que é bom para nós. E nós devemos escolher o que é direito, as coisas certas para nós. Agora vamos ao 5. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Ele, realmente, o próprio Deus falou que realmente foi isso mesmo. O próprio Deus diz na sua palavra, o próprio Deus, causei tantos males a Jó, sem causa alguma. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Ao 6. Apesar de meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida incurável, embora eu esteja sem transgressão. Olha o que Jó disse no 6. Apesar de meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Ele falou que a ferida dele era incurável e ele não tinha transgressão. Ele não tinha pecado. Jó, ele estava sem pecado. E tudo aquilo estava acontecendo com Jó. E o 7 diz assim, que homem há como Jó? Que bebê a zombaria como água? Ó, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Desculpe, irmãos, que eu falei errado. Jó, eles zombavam tanto de Jó. Jó era tão zombado que Jó bebia a zombaria como água. Porque o povo zombava de Jó. Jó era zombado. Então, amados, hoje eu passo pelas mesmas coisas. Sou zombado, as pessoas passam e ri. Passa a mulher de carro, olha pra mim, mas a Silvana zomba de nós, ri de nós, debocha de nós, fala a palavra de baixo calão. Tudo que vocês pensar de ofensiva, eu e a minha esposa tem suportado. Tudo que vocês pensar, até de alguns da família. Não é brinquedo, não. Olha o 8. E caminha em companhia dos que obram iniquidade e andam com homens ímpios, né? Caminha entre companhia em companhia dos que obram a iniquidade e andam com homens ímpios. Então, as pessoas que zombavam e criticavam de Jó andavam com pessoas iníquas, pessoas que nós não devemos andar com ímpio. Por isso que lá no livro de Salmo fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então nós temos que vigiar, amados, com tudo isso. Ao 9. Porque disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Porque disse, de nada aproveita o homem comprazer-se em Deus. Não, o homem, ele tem que estar totalmente por inteiro na presença de Deus.
Aqui eu acho que aqui o Jó estava murmurando aqui, ó, porque disse, de Deus nada aproveita ao homem e comprazer-se em Deus. Quer dizer, em Deus nada aproveita o homem. Eu não sei se foi aqui Jó que falou, não foi Jó. Aqui foi Eliú que estava falando. Os homens eu acho que estavam com Jó. Que eles diziam que nada aproveita o homem com Deus. Porque segundo a obra, o homem, ele... é isso mesmo, 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e de todo poderoso a perversidade. Então, longe de Deus a impiedade. O 10 dizendo, pelo que vós, homens de entendimento, o homem que tem entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade. A impiedade, quem comete impiedade está longe de Deus. Então você tem que afastar de cometer coisas impiedosas. E de todo poderoso a perversidade. Porque o homem que se diz todo poderoso na terra, ele comete muita perversidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Então, Deus vai me dar, vai me pagar eu segundo as minhas obras. E cada um de nós acha o nosso caminho. Então o meu caminho, eu estou achando ele na palavra de Deus, no Senhor. E tudo aquilo que eu faço de errado, eu receberei lá na frente. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga. Deus lhe paga segundo a obra que nós faz. E faz cada um ache segundo o seu caminho. Então, nós temos que lutar pela nossa caminhada, para achar o nosso caminho. E o homem tem que entender que o único caminho verdadeiro que leva ele à vida eterna e à salvação chama Jesus Cristo, o justo. É o Senhor Jesus. Não tem outro. Então, graças a Deus, eu já achei o meu caminho. E eu tenho enfrentado luta porque o inimigo tem usado pessoas para tentar me tirar do caminho. Mas eu permanecerei em nome do Senhor Jesus. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, o 12 diz, também, na verdade, Deus não procede impiamente. Deus não procede mesmo, não impiamente, não. Tudo que concede, tudo que nós recebe, é nós que plantamos. Porque Deus só tem coisa boa para dar para nós. E nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Nem o Todo-Poderoso consegue dobrar um juiz. Se ele entrar em juízo, o juiz determinar uma sentença, aquela sentença foi determinada, nem o Todo-Poderoso pode mudar a palavra de um juiz. É isso que está querendo dizer. Então eu vou pular agora, vou lá no 17. Porventura, o que aborrece o direito governaria? O que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Então, não tem como uma pessoa, porventura o que aborrece o direito governaria? Tem como uma pessoa governar sendo que ela não é justa, sendo que ela não é certa, que ela não aceita as coisas direitas? Não tem como. E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Quem pode condenar um justo e poderoso? Não tem como condenar. Então, poderoso é só Deus.
Nós devemos agir com justiça para que nós sejamos salvos. Ao 18. Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou ao príncipe, ó ímpio. Não pode. Não pode chamar um rei de demônio nem um príncipe de ímpio, como diz está falando aqui, um príncipe. O que significa? Esse príncipe é um servo do Senhor. O rei é um homem ungido, um pastor, um missionário, um homem de Deus. De Belial, não pode. Ele é rei. Ele é escolhido por Deus, por Cristo, não pode. Esse príncipe significa um servo do Senhor. Aqui a palavra está falando, não pode chamar esse príncipe de ímpio. Tá vendo? Rei e príncipe, nós somos príncipes de Deus e rei de Deus. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, e nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de sua mão. Então, o Senhor aqui está igualando o rico e o pobre, porque todos são obras da mão de Deus. Você não tem que tratar um melhor do que o outro por causa de nível financeiro. Todos é igual. Não pode. E hoje tem umas igrejas aí, tá na mídia aí, nas televisão, nas redes sociais aí. Pelo menos eu já ouvi falar, não foi de todas não, de umas aí. Porque tem um aí que eu vejo que aceita mendigo, recolhe mendigo. Mas tem uma igreja grande aí que se mendigo entrar dentro dela aí, eles põem pra fora. Gente lá de dentro, que tinha cargo lá dentro, comentou pra mim. Que eles põem pra fora. Se chegar um mendigo lá na igreja, eles põem pra fora. Misericórdia, meu Deus. Tem piedade, esse povo nunca foi de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com eles. O pobre, o rico, tudo foi obra da mão de Deus. Então agora aqui eu vou terminar aqui, amados, um pedacinho embaixo aqui no 23 e no 24. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Porque não precisa considerar muito o homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Amados, o homem é fraco mesmo nisso. Ele cair no juízo diante de Deus em um segundo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quebranta os fortes sem que se passa inquirir e põe outro em seu lugar. O Senhor, ele aquebranta os fortes sem se que possa inquirir e põe outro em seu lugar. O Senhor, ele tira quem ele quiser de lugar que tiver e põe outro no lugar. Deus, ele muda a trajetória da vida de qualquer ser humano. Então nós temos que tomar cuidado com Deus. Às vezes nós estamos passando algumas coisas na vida. Não é provação, não, é pecado. Às vezes você acha que é provação, não, é pecado. Tem coisas que é provações e tem coisas que é permitida por causa do pecado, da desobediência. E aí nós gememos. Nós gememos. A desobediência faz você gemer, o pecado faz você gemer. Então tem que tomar muito cuidado. Vigiar, consertar aquilo que está errado, colocar no altar. Nós temos que batalhar, lutar pela salvação, pela vida eterna. Mas a Bíblia diz, Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. E o próprio Deus disse, causei tantos males a Jó, sem causa alguma. Então, todo esse processo que Jó estava passando, Eliú estava aconselhando Jó para Jó entender o processo. Porque muitas das vezes, nós não estamos entendendo o processo. Jó, ele não estava entendendo o processo, porque Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Jó tinha motivo para não entender o processo. Por isso Deus o restituiu tudo em dobro do que Jó perdeu. As filhas de Jó foram as mais formosas que Jó teve depois do segundo filho. Então o significado é você entender o processo de Deus na sua vida. Então,
Nós temos que... E como você vai entender o processo de Deus? Não é indo na internet, nessas igrejas, escutando meia dúzia de palavras falsas, não. Ah, esse negócio de repreté, esse negócio... Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo, e manda te dizer aquilo, e mandou te dizer aquilo. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. A Bíblia diz para nós dar ouvido às profecias, mas você tem que ter cuidado com isso. Tem muito falso profeta aí nessas redes sociais e em outros lugares aí. Busca na palavra o entendimento, que ele vai te dar o entendimento para você entender o processo de Deus. Busca na palavra. A palavra é verdadeira. A Bíblia é verdadeira. Ela é revelada para nós. Então, cuidado. Entra na palavra que você vai entender o processo de Deus na sua vida. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.